cérebro aprende? Se você ensina, você precisa entender isso. O cérebro não aprende do jeito que a gente ensina. Ele aprende do jeito que ele funciona. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Como o cérebro aprende de forma simples, prática e essencial para o conhecimento de quem ensina com propósito. Quando falamos em aprendizagem, não estamos falando apenas de conteúdo ou de prática pedagógica. Estamos falando de plasticidade cerebral. Aprender, gente, significa biologicamente criar conexões entre neurônios. Essas conexões, elas são chamadas de sinapses. E quanto mais usamos essa informação, mais forte essas conexões se tornam. O cérebro aprende realmente quando há conexão, quando há repetição e principalmente quando a informação faz sentido. A aprendizagem ela vai consolidar quando o cérebro ele é ativado da forma correta. Isso tudo é comprovado a partir de estudos da neurociência da educação. O cérebro ele é um órgão econômico. Então, quando o conteúdo não faz sentido para o estudante, o cérebro simplesmente ignora. Agora, quando existe curiosidade, a participação ativa, a mão na massa mesmo, né, literalmente falando, o envolvimento emocional, aí sim o cérebro entende como algo importante, né, que ele precisa guardar. Por isso que ele precisa da atenção, de foco, né, porque sem atenção nada se consolida. Aquela atenção que no cérebro neurodivergente é tão frágil. Então, nesses cérebros, a mediação tem que ser outra. Isso explica, por exemplo, porque um aluno esquece o conteúdo da prova ali, que não houve muito envolvimento com estudo, mas lembra de uma história que o professor contou. Porque normalmente as histórias, elas ativam a emoção, né? A imaginação, a conexão, né? Que são os três pilares potentes da aprendizagem. Porque realmente não é só o que se ensina, é como o cérebro do aluno recebe tudo isso, se envolve com o conteúdo. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, você está se envolvendo, entendendo e se vendo nisso tudo, já curte esse vídeo, me segue por aqui, que esse vídeo é o primeiro vídeo de uma série onde eu vou mostrar de forma muito simples, prática, dentro do nosso contexto da educação, o que você, professor, precisa saber sobre o cérebro para ensinar ainda melhor. Então, voltando para o nosso conteúdo, outra questão essencial sobre o cérebro que aprende é que a aprendizagem precisa de repetição. O cérebro ele vai aprender melhor quando a repetição ela vem com variação, com significado e prática, aquela experiência ativa. Eu estou falando da repetição ali no formato espiral, aquela repetição que vai e volta, onde cada erro ali vai se tornando parte e comum no processo. Porque o cérebro, ele aprende com erro, né? Aquele erro que vai impondo tentativas. Esses erros se consolidam como aprendizagem. Porque quando erramos, o cérebro, ele vai ajustando, ele ajusta as conexões quando vai criando novos caminhos, né? Então, esses ambientes seguros para errar são fundamentais para o cérebro também aprender. Então, gente, em um resumo assim, bem prático de como o cérebro aprende, quando ele se envolve emocionalmente, né? Quando ele encontra sentido no objeto de conhecimento, ali no conteúdo prático, e quando ele repete, quando esse conteúdo é repetido com intencionalidade, né? E tem ali um espaço, a oportunidade para errar, para ajustar. Então, gente, em uma frase, né, para fechar, ensinar é transformar o simples em significativo, usando estratégias simples também, possíveis ali do dia a dia, que ajudam o cérebro a voltar a atenção, a se envolver e aprender. E no próximo vídeo, né, da nossa série, dessa série
de neurociência básica para quem ensina, nós vamos falar sobre a estrutura do sistema nervoso, mas em uma linguagem muito simples, né, da neurociência totalmente aplicável à educação. Porque, gente, uma coisa é fato, quando você, professor ou professora, entende a base, você transforma a sua prática.